Olá pessoal, eu estou aqui na Câmara, ao vivo, conversando com vocês, na comissão especial, onde infelizmente acaba de ser aprovada a PEC 241, a chamada PEC da desigualdade. O que é que essa PEC faz? Ela coloca um limite em investimentos do governo federal em todas as áreas, inclusive na saúde pública, na educação pública e na assistência social. Ou seja, daqui em diante, qualquer gasto em saúde, educação e assistência terá que ficar no limite desse ano. Isso só será corrigido pela inflação, independente do quanto o país cresça, nos próximos 20 anos. Portanto, é de uma crueldade sem tamanho, sem medida. A educação pública hoje sofre uma série de problemas, a saúde pública não vai bem, os hospitais têm muitos problemas, faltam médicos, faltam remédios. Na educação pública faltam vagas em creches e pré-escolas, como a gente debateu tanto recentemente. Falta uma remuneração digna para os professores. No campo da assistência social, o benefício da prestação continuada, o próprio Bolsa Família, tudo isso está em risco com a aprovação dessa PEC 241, que está sendo chamada corretamente de PEC da desigualdade. Evidentemente que controlar os gastos públicos é fundamental. Eu sou totalmente favorável a isso, inclusive sugeri que nós começássemos esse controle exatamente pelo corte de benefícios de parlamentares, pelo corte de gastos desnecessários da máquina pública, pelo corte de publicidade, propaganda dos governos, mas não pelo corte na saúde pública, na educação pública e na assistência social. A PEC foi aprovada por 23 votos a 7 e também uma emenda que nós apoiamos aqui, que retirava saúde, educação e assistência desse cálculo, ela também foi rejeitada por 23 votos a 7. É de uma crueldade sem tamanho. Qual vai ser o resultado disso? O IPEA, que é um órgão do Estado brasileiro, com pesquisadores concursados, economistas qualificados, ele fez estudos a respeito dessa PEC. E ele mostrou que, na prática, isso vai representar a perda de recursos para a saúde pública, para a educação pública e para a assistência social. Nesse prazo de 20 anos, os investimentos em assistência social vão cair para metade do que são hoje. A perda em saúde pública vai ser enorme, porque o país vai crescer, a população vai crescer, mas os recursos para a saúde vão diminuir. Então, uma PEC que congela a desigualdade como ela está. Na verdade, aumenta a desigualdade, porque os recursos vão diminuir. É muito grave mesmo o que está acontecendo. Isso foi aprovado contra o meu voto. Eu passei o dia aqui nessa comissão. Acabamos de completar aqui algo em torno de 9 horas desde o início da sessão, pouco menos de 9 horas. A sessão estava marcada para começar às 11 horas da manhã, foi a hora que eu registrei presença nessa comissão. Passei o dia inteiro aqui lutando para evitar esse absurdo, mas infelizmente foi aprovado. No domingo, Michel Temer está oferecendo um jantar no palácio em que mora para tentar garantir votos para essa PEC. Convidou 400 parlamentares, 400 deputados para domingo à noite jantarem com ele. Ele quer oferecer um jantar para convencer os deputados que ainda estão em dúvida a votarem nesse absurdo. É hora de você se mobilizar. Eu peço a você que divulgue essa informação, eu peço a você que fale com os parlamentares para que eles não aprovem essa PEC. Controle de gastos, sim. Responsabilidade no trato do orçamento público, sem dúvida. Mas não se pode começar o corte exatamente pela área que cuida daqueles que mais precisam. Aqui, eu disse isso durante a votação, são parlamentares que têm os custos de saúde pagos pela nação brasileira, que têm salário para colocar os filhos em escola particular e que estão cortando as verbas da saúde pública, de quem não tem plano de saúde, cortando as verbas da educação pública, de quem não pode botar o filho em escola particular. Foi isso que aconteceu hoje aqui, e se você assistir aos vídeos ao vivo que eu fiz mais cedo, você vai me ver dizendo isso para todos os colegas aqui da casa, chamando a atenção para esse absurdo. Uma injustiça, uma crueldade e algo totalmente inconstitucional. E eu queria explicar para vocês rapidamente por que é inconstitucional. A Constituição Federal, ela trata direitos e garantias individuais como cláusulas pétreas. O que está em jogo aqui é o direito à vida, é o direito à saúde,
é a dignidade da pessoa humana. Portanto, por contrariar a cláusula pétrea, por contrariar o princípio que veda, que proíbe o retrocesso social, por contrariar uma série de princípios constitucionais, essa PEC tem que ser rejeitada. E ela vai ser votada na segunda-feira, de forma que a gente tem de hoje até segunda-feira para falar com o maior número possível de parlamentares, chamar a atenção deles para que eles votem contra essa PEC no plenário. Vai ter uma sessão extraordinária na segunda-feira pela manhã aqui. Nós temos sexta, sábado e domingo para entrar no perfil do Facebook, na página do Facebook dos outros parlamentares, dos outros deputados, para mandar e-mails para eles, para ligar para os seus gabinetes e pedir a eles que não aprovem essa PEC e que votem no destaque em plenário, naquele destaque que tira da PEC os gastos em saúde, educação e assistência social. Fazendo essa pressão, a gente tem chance, sim, de conseguir reverter esse quadro. Se houver mobilização, a gente pode vencer. A gente já venceu outras iniciativas muito importantes, que tentavam tirar direitos, e pela nossa mobilização nós conseguimos derrotá-las. O Avaaz está iniciando uma coleta de assinaturas contra a PEC da desigualdade. Já tem lá um abaixo-assinado. Eu peço a você que entre lá, assine contra e também divulgue para outras pessoas. Aí no seu Facebook, ou então compartilhando com seus colegas, com seus amigos, a importância de se assinar isso de hoje até segunda-feira. A gente tem 3 dias para salvar a saúde pública, a educação pública e a assistência social no Brasil nos próximos 20 anos, ou seja, para a próxima geração. É um dever meu, é um dever seu, é um dever nosso lutar contra isso. Vamos juntos nessa.